Muito bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks, o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. Este que vos fala, Elisiário Vitoriano, tem o prazer a cada sábado de poder eternizar a história de homens e mulheres que estão fazendo a diferença em suas vidas e na vida de suas comunidades, de seus clientes, pares, enfim, familiares, através do exercício da endodontia. E para este episódio de número 62, sábado, 29 de março de 2025, eu tenho o prazer aqui de receber um filho de Araguari, Minas Gerais, mas que está na gloriosa selva de pedra, a cidade de São Paulo, a capital econômica, o coração do Brasil econômico. E eu tenho o prazer, então, de eternizar agora, a partir de hoje, eternizar no episódio 62, a história, a trajetória de vida, os ensinamentos que ele já tem para aqui passar da sua experiência de vida, que é o doutor Renato Akegawa. Meu querido, seja muito bem-vindo ao Endodontia Talks. Muito prazer, se apresente, nos conte quem você Muito obrigado. Primeiramente, é um grande prazer para mim estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é, como ele falou, é Renato Akegawa. Atualmente estou morando aqui em São Paulo, atuando apenas na endodontia todos os dias. E estou aí hoje para passar um pouco do que foi essa minha caminhada, todo esse meu trabalho aqui em São Paulo. Legal, Renato. É isso aí. Você é de Araguari, falei certo? Sim, Araguari, Minas Gerais. Nasci lá. Eu tenho uma prima que é casada com um militar do Exército e ela já morou em Araguari. Sabia disso? Ah, sim. Falando agora, né? Araguari é uma base militar bem grande, assim, na verdade. Lá tem o 2º Batalhão Ferroviário. Isso mesmo. E ele também é Isso. de construção civil. Então, acontece muito isso. Ah, um parente meu militar foi morar lá. Sim. É uma cidade bem importante ali, bem estratégica para o Exército. Renato, meu querido, nos fale quem você é antes de você ser dentista. O que te move, meu amigo, fora da odontologia? Você tem hobbies? Nos conte um pouco sobre você. Antes da odontologia, antes da odontologia eu fiz 3 anos de engenharia. Mas eu sempre fui encantado pela odontologia. A odontologia, ela sempre esteve ao meu redor. O meu avô, ele era protético, e o laboratório de prótese dele, meu avô, assim, ele se tornou protético, acredito eu, que na década de 40 ou 30, muitos anos atrás, né? 100 anos. Era um outro Brasil, exatamente. E eu sempre fui rodeado porque eu tenho tios e tia também, primos que são dentistas. Então, esse sempre foi um assunto, assim, do encontro familiar para mim. Eu sempre via os meus tios, primos comentando sobre odontologia, eu sempre fui encantado, sempre tive muito interesse, na verdade, e teve esse momento na minha vida onde eu desisti de continuar o meu curso de engenharia, porque eu sabia que eu queria ser dentista, eu não estava realizando o meu sonho, eu tinha muito mais vontade mesmo de me tornar um dentista. Isso há quantos E anos, aí, Renato? quantos anos eu tinha? Isso, há quantos anos esse fato aconteceu? Que você decidiu interromper a engenharia e ir para o odonto? Deixa eu pensar aqui, eu estou atualmente com 31 anos, isso aconteceu com 9 anos atrás, 8 anos atrás, aproximadamente. 8 Sim. anos atrás. E aí você foi fazer odonto aonde? Eu fui fazer odontologia na USP de Ribeirão Preto. Eu queria muito uma universidade de São Paulo por saber, né, da qualidade que os campos apresentam, a vida acadêmica. As instituições estaduais do estado de São Paulo realmente têm um padrão de qualidade muito bom, são sempre muito bem faladas. Eu queria sair um pouco da bolha ali da região onde eu estava também, queria conhecer o estado de São Paulo, porque a vida toda a gente que é de Minas Gerais, a gente escuta, ó, São Paulo é diferente, o fluxo é diferente. Eu amo Minas, adoro Minas Gerais, tem grande chance talvez de no futuro eu voltar para lá, mas eu queria isso, eu queria me aventurar um pouco e conhecer um pouco essas instituições do estado de São Paulo.
E aí você, fui para Ribeirão Preto. na época, prestou o vestibular tradicional, é isso? Naquela época? Tradicional. Prestei o vestibular tradicional da FUVEST e consegui passar na USP Ribeirão Preto. Para mim foi assim muito bom, porque Ribeirão Preto é uma cidade apaixonante, eu diria. É muito difícil alguém ir para Ribeirão Preto e não gostar. O que mais te encantou quando você fez essa mudança? O que mais me encantou na cidade em si, Isso. eu acredito que o povo, as pessoas de Ribeirão Preto é aquele interior que cresceu. Então, assim como eu já era acostumado, as pessoas lá, elas têm um costume interiorano, elas têm uma relação mais próxima, assim. Sabe aquela pessoa que te dá bom dia na padaria? Eu senti isso, eu senti que eu fui muito bem acolhido pelo campus, né, pela faculdade e pela cidade como um todo, assim, eu adorei. Ribeirão Preto é uma cidade que tem tudo, mas você não tem tantos contrapontos que São Paulo tem, por exemplo. Lá tem trânsito, mas não chega nem aos pés de São Paulo. Você sempre morou antes dessa mudança em Araguari, imagino, Minas Gerais. Eu morei em Araguari até os meus 17 anos. E aí você mudou? Aí eu fiz o meu terceiro ano do colegial em Uberlândia, que é uma cidade vizinha, mas elas são muito conectadas, muito próximas. E aí, quando eu fui fazer engenharia, eu fiz em uma estadual e fui morar em Araxá com meu pai. E aí eu fiz 3 anos de engenharia lá, mas não me encontrei. Perfeito. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: então, assim, a grande mudança mesmo na vida foi sair de Minas Gerais para São Paulo, estado de São Paulo. Ah, sim, uma delas. Como foi essa mudança? Que desafio isso te impôs? Olha, então, uma coisa assim que eu gostaria de compartilhar assim com você foi que quando eu me mudei para Ribeirão Preto, sabe quando você é jovem assim e você acha que você já meio que sabe de tudo assim em relação a você sabe se virar, tudo e tudo mais tal. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu tinha essa impressão sobre mim, de que como pessoa eu não tinha mais tantas coisas a aprender, eu só precisava daquele título, aquela faculdade, sabe? Mas aquilo ali foi um choque de realidade para mim, porque quando eu fui para Ribeirão Preto, eu fui morar em uma república da odontologia, uma república antiga da odontologia, da FARP-USP, e ali, aquilo ali mudou completamente a minha cabeça, a minha pessoa, o meu ser, e me fez ser quem eu sou hoje, sabe? Porque foi uma experiência, assim, que eu nunca pensei que eu teria, morar ali com 8 a 10 pessoas, conviver com esse pessoal, esse ambiente odontológico também, porque você está numa casa com 10 estudantes de odontologia e todos os seus amigos também são estudantes de odontologia e você fica ali o dia todo. Aquilo ali, para mim, me trouxe uma inteligência social muito grande. E aí, você tinha quantos anos já nessa... 23 para 24. 23 para 24 anos. Você já entrou maduro, assim, em relação à maioria de nós. Eu, por exemplo, eu passei no vestibular com 17 anos, logo fiz 18 em janeiro de 2006, e aí eu comecei. A maioria de nós entra nessa idade, né, jovenzinho. Sim. Mas você entrou já com uma bagagem legal, ou seja, você já não era tão jovem, obviamente, mas não tão jovem. Você acha que isso fez diferença? Você já ter vivido uma experiência universitária, nem que tenha sido incompleta, mas você viveu, querendo ou não. Você acha que isso fez diferença para ti? Muita diferença, porque eu acredito que a gente tem isso, né? Com maturidade, a gente consegue absorver de forma muito melhor. Assim, eu não por exemplo, você pega pessoas que entram mais jovens na faculdade, as pessoas, às vezes, elas não estudam, só querem saber de festa. Você, com certeza, conheceu alguém assim na faculdade. Alguns. Muitos não, alguns. Alguns. Mas esse tipo de coisa, quando você já está mais maduro, você está mais focado. Inclusive, eu sinto também que as pessoas sentiam essa maturidade em mim e elas me deram oportunidades dentro da universidade por conta disso também. Quais, por exemplo, especificamente? Olha, quando
teve o período da pandemia, eu estava na universidade e eu consegui, e assim, aquele período da pandemia terrível, né? A universidade deu toda a bagagem teórica até onde ela podia dar, e a partir dali ela falou, ó, agora só quando as coisas normalizarem a gente vai voltar com a parte prática. Nesse período eu não queria ficar à toa em casa, sabe? Então eu busquei fazer uma iniciação científica no departamento de endodontia, e eu tenho colegas também que estavam lá já no mestrado, no doutorado, e eles me puxaram também, falaram, não, muito legal e tal, vem fazer parte do nosso departamento. E isso foi outra coisa para mim que, assim, me despertou muito desejo pela endodontia. Eu comecei, porque você está ali rodeado de um monte de gente que está fazendo mestrado, doutorado. Então você começa a estudar mais de fato e a saber muito mais sobre o assunto. Então isso para mim foi uma oportunidade de ouro, assim. Quanto Estar, tempo te atrasou a pandemia, Renato? Na olha, tua de formação? curso atrasou 6 meses. 6 meses. Eu deveria ter ficado 5 anos, acabei ficando 5 anos e meio. Quando você se formou? Em que ano? No meio de 23. No Então, meio de 23. Nós estamos em 25, 2 anos, meu amigo. E você já está com essa projeção, já está colhendo frutos, né, enfim, do sim, trabalho que tem sido desenvolvido sob a batuta do João Rios, o J Dentista. isso. Falando agora especificamente, antes do advento do João e do curso dele, que com certeza mudou a tua cabeça. Mas os teus primeiros passos em 2023 na vida profissional, como foi? Como foi teu primeiro emprego? Como foi teu primeiro dinheiro? Tenta contar Difícil. isso pra gente. Sim, hoje em dia o mercado odontológico, assim, eu vejo apenas as pessoas reclamando, eu vejo que existem muitos pontos negativos, mas existem pontos positivos para quem quer trabalhar de fato e quem quer ser proativo e fazer a diferença, sabe? Mas, assim, quando eu vim para São Paulo, na verdade, o que acontece? Naquela época, minha namorada, que hoje em dia ela é minha noiva, ela recebeu uma proposta para vir trabalhar na empresa de implantes aqui de São Paulo, na Sim Implantes, e ela veio antes de mim, e eu já queria mudar de cidade, não queria ficar em Ribeirão Preto para trabalhar. Eu queria ir para um lugar maior, onde tinha mais oportunidade, onde tem mais chances de crescimento, como São Paulo, Campinas. Então, quando ela veio, passo de 2 meses eu me formei, e eu vim para São Paulo também. E comecei a olhar grupo de WhatsApp, o portal da PCD, grupos de Facebook, vou a um lugar, faço uma entrevista, vou a outro lugar, faço outra entrevista e começo a trabalhar como um clínico geral. Mas desde a universidade eu já tinha essa experiência com o Endo Delivery, porque eu tinha muitos amigos que trabalhavam dessa forma em Ribeirão Preto, e durante a minha graduação eu já acompanhava eles. Eu tinha uma janela, por exemplo, segunda-feira à tarde eu não ia ter aula, não ia ter nada, nenhum estágio, nada. Eu chamava o Leonardo, por exemplo, meu amigo, falava assim, posso te acompanhar, Léo, hoje? Posso te auxiliar? E ficava o dia inteiro com ele fazendo endodontia. Fiz isso várias, várias vezes. Também fiz um curso de aperfeiçoamento na PCD de Ribeirão Preto, que foi outro ponto, assim, que me capacitou muito, sabe? Então, desde o início, como clínico geral, eu já sabia que eu iria para a endodontia. E eu já ia conversando com os lugares onde eu estava, que eu gostaria de estar lá para fazer o tratamento de canal. Então, eu acredito que foi no meu segundo mês de emprego, meu pai ele conseguiu me ajudar com aqueles materiais iniciais para se fazer endodontia, e eu já comecei a me apresentar para as pessoas como um clínico geral que conseguiria resolver casos de endodontia. Começou Isso. dessa forma para mim. E aí você começou trabalhando especificamente. Você lembra, consegue enumerar quantos lugares você precisava aí para ter uma renda ali razoável? No início eu comecei em 4 clínicas como endodontista, assim, um clínico geral endodontista. Fazia alguns casos de cirurgia que eles me pediam, dentística, limpeza também, mas mais focado na endodontia. Eu estava basicamente em 4 lugares.
Mas, rapidamente, assim, aqui em São Paulo, muitas clínicas populares, elas têm uma demanda muito grande. Então, eu acredito que no período aí de 3 a 5 meses, a minha agenda se encheu, sabe? Aconteceu. Em média, dessas 4 clínicas. Eu iniciei nessas 4, mas depois eu já estava em 10. Como que Depois, você fez? Então, assim, recapitulando, você realmente aplicou o TBC, o tira-bunda da cadeira. Você preparou o isso. currículo, fez uma apresentação indivíduo pessoal e foi bater porta. Sim, todos os meus casos eu documentava e montei um portfólio legal e Como você comecei montou? O digital ou impresso? digital. Digital, Montei, no Canva ou outro aplicativo? eu acredito que foi o primeiro foi no Canva. Não, tudo no Canva, até Sempre no o Canva, tá? atual é no Canva. Montei tudo no Canva ali, e eu acho que isso é um toque também para quem está começando. Às vezes, você ter um portfólio bem apresentado, com alguns casos, um pouco sobre você, os seus materiais, como é a sua mão de obra, é muito mais interessante do que apenas linhas escritas do que você tem com a sua capacitação. Eu acho que é mais palpável para quem quer te contratar. Eu acho que esse é um toque legal se alguém aí que está começando na odontologia e está distribuindo currículo. Isso foi algo que me ajudou muito, porque eu começava a conversar com o pessoal, eu vi alguém enviar mensagem no grupo, preciso de um endodontista na Zona Norte no dia tal. Eu chamava essa pessoa, a gente começava um diálogo, às vezes marcava uma reunião ou um Google Meet, e aí eu apresentava esse material para eles, sabe? Isso me auxiliou muito. E eu fui conseguindo aos poucos, assim, na raça, alguns indicadores. E como você selecionou, Renato, no começo, aonde você queria trabalhar? Isso foi pensando na região onde você mora? Como você traçou esse perímetro de busca? Eu estou te fazendo essas perguntas porque o nosso público, do Endodontia Talks, é um público majoritariamente feminino, mais de 65% dos nossos ouvintes são mulheres, e elas estão também buscando essas oportunidades, né? Estão buscando crescer. E você ainda vai falar para a gente como foi a virada da tua vida com o curso do Jota, mas fala para a gente como você, no começo, definiu aonde eu vou trabalhar, em que portas eu vou bater. Olha, a primeira coisa que eu acho que todo mundo que almeja ser um grande endodontista você tem que ser habilidoso, ágil. Então, eu queria aprender em locais que conseguissem me pagar ligeiramente bem, mas que me dessem um fluxo de atendimento bacana também. Então, majoritariamente eu estava indo atrás de clínicas populares porque eu já tinha entendido que ali eu ia conseguir aprender muito e praticar muito. Embora não ganhasse tanto, né? Embora não ganhasse tanto, mas eu sabia que parte do meu aprendizado, eu já tinha sentido que o meu aprendizado ia acontecer de forma muito rápida ali, pela quantidade de casos que você resolve no dia. E às vezes você é exigido também de trabalhar um pouco rápido, e isso também te cria muita agilidade no trabalho. Então, no início, eu comecei a conversar com muitas donos de clínicas populares, e assim, eu sou uma pessoa que eu não tinha tempo ruim de trabalhar longe, me deslocava muito para ir até as clínicas. Assim, se era possível, assim, em menos de 1 hora eu conseguia estar lá, para mim era possível ir trabalhar, sabe? Eu definia mais ou menos dessa forma, via a localização, via como era a rota ali pelo Waze, e chegava lá de manhã já para trabalhar e saía só de noite. Maravilha. Agora sim, e como foi a virada depois que você profissionalizou a coisa, Renato? Você foi estudar mesmo, com técnica, com método para estruturar isso, cobrar mais e começar a evoluir a tua endodontia delivery? Eu acho que o primeiro ponto, quando eu comecei a conversar com o Jota, foi o choque de realidade que ele deu em mim em relação ao fato de eu não estar me valorizando como profissional. Ele falou assim, ó, Renato, por tudo que você já passou, por essa apresentação de casos que você vem trazendo, assim, nas suas redes sociais,
o seu nível de endodontia já está muito bom, você já está com um currículo legal, e tudo isso que você está recebendo, por mais que você ache, porque assim, no início a gente começa a receber e você acha que está tudo bem, que isso é o que você merece no momento. Eu acho que é difícil a gente ter essa virada de falar, não, eu mereço mais. Poxa, será que minha mão de obra não vale mais? Eu acho que esse foi o primeiro ponto. Que ele, assim, foi uma coisa que ele me deu esse choque e me fez buscar, né, indicadores que me valorizassem mais pelo meu trabalho. E assim eu comecei a assistir as videoaulas do curso dele e comecei a pôr em prática. Correr atrás de uma pessoa para fazer uma identidade visual legal. Eu acho que a apresentação, ela manda muito. Não adianta nada você ser um excelente profissional e ninguém vê que você é um excelente profissional, você não acha? Marca pessoal faz toda a diferença e eu queria deixar isso muito claro para quem está nos vendo e para quem está nos ouvindo também. Às vezes, as pessoas não veem no YouTube, elas escutam no Spotify ou em outro agregador de podcast. Pega uma coisa, pessoas se conectam com marcas. Pessoas se conectam com marcas. Preste bem atenção na forma como você se comporta como consumidor. Você gosta de passar o cartão para marcas que você confia, e principalmente se você conhece quem são as pessoas, os embaixadores, os donos dessas marcas. Então fica essa dica mesmo, só ratificando o que o Renato está falando. Então invista, é um dinheiro bem investido, você investir em identidade visual, que vai ter uma paleta de cores da marca, vai ter fontes da marca, porque você vai imprimir essa identidade pessoal em todo o teu material publicitário, nos teus casos, no teu receituário, nos teus posts, nas tuas fotos profissionais, pessoais, enfim, na tua caneca, enfim. Você vai distribuir isso em todos os lugares para as pessoas ligarem você a uma marca forte e te darem a credibilidade que você merece. É isso aí. É como se fosse um selo de credibilidade, né? Exatamente. Então, eu fui atrás disso, fui atrás de fazer um site, organizei de forma melhor os meus posts. Hoje em dia eu tenho um padrão de postagem, tanto nos meus stories quanto no feed. Tudo isso traz profissionalismo para o seu trabalho. A Verdade, pessoa, isso. ela olha, você começa a conversar com um indicador e ele vai olhar o seu perfil, não tem como. Ele vai ver o que você já postou, como é o seu, quais são os seus casos. Se chegar um caso complicado para ele, será que ele já tem algo parecido? Então, isso é muito importante. Eu acho Vai que isso checar foi... nas redes sociais, enfim, ele vai te validar. Ele vai atrás de te validar. Inclusive, assistindo o curso do Jota, o intuito inicial da minha parte era muito mais a parte de divulgação e impulsionamento de conteúdo para que outros indicadores chegassem a mim. Mas, para te falar a verdade, com essa organização, eu senti que, claro, isso ficou muito mais forte dentro de mim. Eu aprendi a técnica, hoje em dia eu sei impulsionar um conteúdo, mas o lado orgânico ficou muito mais forte também, pela profissionalização. Pessoas que me conheciam começaram a ver meus posts, começaram a comentar mais, conversar mais, me indicar mais. Então, eu sinto isso, que isso virou muito a chavinha para que eu começasse a conquistar novos indicadores que têm um público melhor e que conseguem valorizar mais o meu trabalho. Perfeito. Profissionalização. Grava aí você que está nos ouvindo ou nos vendo hoje. Profissionalização das redes sociais, da identidade visual, vai te dar mais autoridade e credibilidade. É isso aí, meu querido Renato. E financeiramente falando, assim, o impacto disso, você realmente conseguiu dar essa virada, começar a ter melhores indicadores, praticar uma tabela melhor da tua Endodontia Delivery? Não, com certeza. Com certeza. Eu fui migrando, na verdade, saindo de antigos indicadores e indo para novos aos poucos. E assim, a somatória no fim do mês, ela foi aumentando cada vez mais. Porque onde eu ficava para fazer, às vezes, 6, eu já cheguei a dias de fazer 11 tratamentos endodônticos. Três Muitos. turnos, né? Com certeza você fazia isso em 3 turnos, né? E aqueles casos, chega um paciente com 3 centrais, você já faz os 3 centrais, você começa a se tornar aquela máquina, porque você tem que trabalhar dessa forma para ter algo legal no fim do dia.
Então, eu comecei a trocar esses indicadores por indicadores onde eu fazia 1 ou 2 casos e eu ganhava igual ou mais do que trabalhando o dia todo nos antigos indicadores. Então, isso é que foi abrindo a minha cabeça e continua abrindo. Eu estou nesse processo também de cada vez buscar melhorar, me aprimorar mais e estar em lugares que me valorizam mais. Eu acho Vou que isso... falar nisso, Renato, pegando esse gancho. Vamos falar aqui de projeção do futuro, certo? Quando você vê os seus próximos 3 a 5 anos, qual é a projeção para o Dr. Renato, em termos de negócios, em termos de endodontia, que você pretende melhorar como endodontista, mas também como dono de negócio, que agora eu acho que você já tem essa cabeça. Você já começou a se empresarizar, né? Sim. Fala aí pra gente, como é que tá essa tua projeção de futuro? Olha, minha projeção de futuro, na verdade, é conseguir solucionar casos que a grande maioria dos endodontistas não consegue solucionar. Boa. Casos de parodontônica, remoção de instrumentos fraturados, são cursos que eu pretendo fazer, assim, o máximo que eu puder. Eu sei que você é amigo do César Yamaguchi também, já vi você em outros posts com ele. Ele faz com a nossa escola um curso aqui em Curitiba, e a gente está trazendo o professor Yoshi Terauchi para São Paulo também. Pela primeira vez, ele vai dar um curso em fevereiro de 2026, também de remoção de instrumentos. Que legal. Isso eu acho, assim, para quem estiver escutando a gente, é imprescindível. Você investir na sua mão de obra dessa forma para crescer na carreira é algo que a gente nunca vai parar de fazer, na verdade, né? Mas a intenção maior que eu tenho dentro desse período é fazer esses tipos de curso e investir no microscópio para que eu consiga solucionar esses casos complexos no meu consultório. Ter um pouco mais de comodidade. Eu acredito que sair totalmente do delivery vai ser impossível. É uma transição. Você primeiro constrói outra ponte para depois para você queimar a primeira. Exatamente. Constrói uma ponte nova, completa a transição, depois queima a ponte. Sim, com certeza. Eu acredito que eu estarei mais ou menos nesse caminho, de ter o meu local onde eu posso fazer endodontia 100% como eu quero, como eu gosto, atendendo esses casos mais complexos. E num futuro mais distante, tenho muito sonho também de fazer mestrado, doutorado e trabalhar dentro de instituto, ensinando outras pessoas. Isso foi uma das coisas que eu percebi em mim quando eu fiz o curso de aperfeiçoamento com o professor Brufato, na PCD Ribeirão Preto. Quando eu fiz aquele aperfeiçoamento, eu vi ele lecionando ali, me ensinando literalmente a trabalhar. É muito diferente daquele trabalho feito em sala de aula, onde você recebe aquela bagagem teórica, né? Ali não, ele literalmente sentava na minha frente, fazia um caso complexo, me ensinava como pegar a lima, como posicionar o espelho, como trabalhar com localizador apical. Aquilo ali, naquele momento, eu falei, isso é uma das coisas que eu quero com certeza, porque eu achei muito legal. Você poder passar o seu conhecimento, passar a sua prática clínica também, né? Sua visão clínica para outra pessoa e trazer uma mão de obra diferenciada para aquela pessoa. Isso eu acho essencial. Você com certeza está no caminho, não se preocupe. E, Renato, como foi você já é especialista? Isso ele está fazendo? Eu estou na especialização com o professor Machado, na PCD Central, aqui em Santana, em São Paulo. E também aprendendo muito, porque ele é um grande nome, um grande professor, né? Cada aula dele é um livro de conhecimento. Eu sei que você já conversou com o Henrique Macieri também, vocês falaram um pouco sobre o professor Machado, né? Sim, com certeza. O Machadão tem um projeto 32, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Você já teve oportunidade de fazer também ou ainda não? Ainda não, mas já estou encaminhando tudo para participar do próximo com ele. Enquanto você é jovem, não casou ainda, filhos, aproveita. Depois fica mais difícil. Aproveita. Fica muito mais difícil se planejar para fazer esse tipo de coisa, né? Sim, com certeza. Quando você puder fazer agora, vai ser realmente muito bem-vindo. Renato, nós estamos quase no final aqui da nossa entrevista, meu amigo. De antemão, muitíssimo obrigado por você ter aceitado esse convite de vir aqui, eternizar um pouco das suas impressões.
saiba de uma coisa, não é porque você ainda tem pouca idade, porque que você tem pouco tempo de experiência, de carreira, que você não tem o que ensinar. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque daquilo que você já viveu, você já pode ensinar, você já pode agregar na vida do outro, né? Sim. Tudo vai depender de quanto você tem de bagagem. Por exemplo, eu tenho um pouco mais, porque eu tenho mais tempo de vida, mais experiências, mas eu posso ensinar até onde eu aprendi. Então, você, com certeza, fez isso aqui para nós, para os nossos ouvintes. E eu queria te colocar na seguinte situação, para te colocar para pensar, tá certo? Certo. Imagina que você está dentro de uma sala de 9 metros quadrados, com 2 cadeiras, uma de frente para a outra. Uma cadeira é tua e a segunda cadeira é de um acadêmico de odontologia. E você tem 2 horas para mentorar esse acadêmico, para ensinar ele o que você já aprendeu. O que você ensinaria para ele? Dentro de 2 horas, o que eu ensinaria? 2 horas, só tem 2 horas. Olha, eu acredito que eu passaria para ele buscar lutar por aquilo que eu achei que foi mais válido para mim. Eu acho que eu passaria para ele não desperdiçar as oportunidades mais importantes que ele tem na vida dele, que às vezes por a gente estar com a cabeça em outro lugar, a gente deixa passar batido. Sempre que você vê aquele profissional que você almeja, nunca perca a oportunidade de ir lá conversar com ele. Muitas vezes a gente tem, provavelmente você teve seus grandes exemplos, às vezes você viu a pessoa num congresso e às vezes por uma vergonha você não se aproximou, não falou. Eu, por exemplo, não deixo mais essas oportunidades passarem por mim. Isso aí. Eu acho que eu passaria isso para ele e eu acho que eu passaria também a ideia de nunca se acomodar, sempre buscar evoluir, se aprimorar, porque o conhecimento ele é infinito. E eu acho que essa cilada ela está cercando a gente o tempo todo. Da comodidade, do seu ambiente confortável. Eu falaria para ele nunca se acostumar com isso. Eu acho isso legal. Eu normalmente falo assim, ó, você tem que ter mentalidade faixa branca. Mentalidade do iniciante, ou seja, aquela garra, aquela vontade de se apresentar, de chegar no tatame, de dar o teu melhor, mesmo sendo faixa branca. Você, com o tempo, Renato, a gente chega a ser faixa preta na vida. A vida vai te ensinando isso. Tanto no nosso labor profissional, mas na vida como um todo, quando você casa, quando você vai realizando, quando você vai conquistando as coisas, quando vem os problemas, quando vem os desafios. Mas, em termos de mente, é mentalidade faixa branca, mentalidade de iniciante. Esse mindset de nunca dar-se por satisfeito. É isso, exatamente isso. Eu atribuo isso, com certeza, aos feitos e sucessos, poucos ainda, que eu venho acumulando na vida, a essa mentalidade de ser insaciável. Eu também sou um pouco assim. Eu sou bem agitado, eu sou enérgico, eu vibro com as coisas, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Eu estou sempre atrás de alguma coisa para me sentir um faixa branca de novo. É isso. Mas eu acho que é isso que te leva ao sucesso, na verdade. É essa mentalidade que te faz buscar o que você deseja, desejar alguma coisa. Só da gente desejar alguma coisa e estar lutando por isso, a gente já é vencedor, porque eu acho que a pessoa que ela não deseja, ela nem almeja algo, ela já não vai conseguir alcançar algo que traga satisfação para ela, sabe? Então, eu acho que você atingir, você ter esse podcast, ter tudo isso, parte dessa cabeça que você tem, com certeza. Eu preciso concordar contigo, é isso mesmo, é mentalidade. Assim, o que diferencia normalmente homens e mulheres de sucesso é mentalidade. Porque sabe uma coisa, Renato? Você vai perceber isso quando você tiver bastante experiência, quando você tiver na minha pele, assim, 10 anos de endodontia, você vai lembrar desse dia. Você vai perceber que chega uma hora que não é que o conhecimento técnico se esgote, mas você alcança um certo nível que com aquilo que você já tem, você consegue resolver a maioria das coisas. Sim. Óbvio que haverão exceções onde você vai precisar estudar mais, você vai precisar se debruçar mais sobre uma técnica, sobre um caso clínico muito difícil, vai te obrigar a voltar aos livros, aos artigos, mas são raros, não são tantos os casos. E o que eu quero dizer com isso? Que chega uma hora que apenas ser um faixa preta de endodontia, de resolver a maior parte dos casos, grava isso, meu querido ouvinte aí, não resolve. Você só vai para o próximo nível mudando a tua cabeça.
entendendo que você tem que ser empresário, que você tem que aprender de precificação, de marca, posicionamento estratégico, de geração de valor, de marketing, de processo comercial, de crescer. E só assim você vai para o próximo nível. E parabéns, Renato. Você já com tão pouca idade, você, o Jota, outros aí que já passaram por aqui e outros que estão nos ouvindo, se você também tem essa mesma mentalidade, parabéns, parabéns. Porque é isso realmente que te diferencia. É isso que vai te impulsionar, vai te catapultar ao próximo nível. É exatamente isso. Acredite, sim, não é só habilidade técnica. Isso, se você não souber vender, se você não souber se posicionar, de nada vai adiantar. Com certeza. E mais uma, Renato, mais uma. Imagina que já tivesse sido lançado o filme da tua vida. Se esse filme já existisse. Qual cena desse filme você gostaria de viver mais uma vez? Nossa, das coisas que já passaram. Essa é profunda. Essa é bem profunda. Mas o que eu gostaria de viver de novo? Olha, eu acho que essa virada da minha faculdade para o início da profissão foi uma parte muito desafiadora e eu sinto assim que eu consegui vencer essa barreira. Então, é uma parte que eu já passei e que eu me orgulho muito de ter passado, porque o Renato do passado duvidava muito dele mesmo e hoje em dia eu já sinto que eu estou num caminho certo e que é só continuar que vai dar tudo certo, sabe? Então, acredito que eu voltaria nessa etapa para me ver de novo e ver essa virada da minha vida. Legal. E fica tranquilo que se a gente repetir essa pergunta a cada ano, talvez tenha uma resposta diferente, porque surgindo tantas coisas legais na nossa vida que a gente vai mudando a cena desse filme, né? Sim. Que eu e você e quem nos ouve possamos ter ainda um filme muito longo de vida, possamos morrer de velhice e acumular muitas vitórias, muitos sucessos, e também muitos insucessos, porque fazem parte. Alguns fracassos ocorrem no caminho para nos ensinar, para realmente nos dar casca, que é isso que faz o homem, que é isso que faz a mulher de verdade. São as cascas que a gente vai obtendo ao longo do caminho, que realmente vai nos forjando. É aquele velho clichêzão que é verdade, viu? O mar calmo não faz um bom marinheiro. O mar calmo não faz um bom marinheiro. Senhoras e senhores, este foi Renato Akegawa, da capital econômica do Brasil, da Selva de Pedras, São Paulo. Meu querido Renato, foi um grandíssimo prazer. A partir de agora, março, a tua história está eternizada no podcast do Odontia Talks. Nós nem sempre estaremos aqui, mas esse podcast vai continuar sendo veiculado por longos anos na internet. Ouvirão falar de mim e de você através desse podcast. Então, muito obrigado. Desejo tudo de bom para você e queria abrir esse momento para as tuas palavras finais, você se dirigir a quem você quiser no final desse podcast. Poxa, muito obrigado por poder compartilhar esse pedaço assim, da minha história com você e com todo mundo aí que vai ouvir a gente. E espero poder ter somado aí alguma coisa para o pessoal que está escutando a gente. Estou realmente muito satisfeito assim, e agradecido pelo seu convite, Elizardo. É isso aí, meu amigo. Um prazer todo meu de chamar essa próxima geração de endodontistas para que inspire ainda as próximas gerações que virão. E saiba de uma coisa, nos inspira a nós também, ver que vocês já estão começando muito melhor. Nossa, se eu tivesse um pouco só, a pontinha do iceberg do que você já está fazendo com tão pouca, não só com tão pouca idade, mas com pouco tempo de carreira, na minha época, algumas coisas teriam sido diferentes, com toda certeza. Eu não teria cometido alguns erros. Alguns são necessários e cometeremos invariavelmente, se alguém deu ou não um conselho, mas poderia ter evitado, sim, algumas coisas se eu tivesse recebido os conselhos certos. Então, muito obrigado pelas palavras. Um beijo, um abraço para todo mundo, para os nossos ouvintes. É sempre um prazer tê-los aqui a cada sábado. E você já sabe, nós somos o ponto de encontro semanal do Endodontista Brasileiro. Um abraço, Renato, um abraço para o nosso ouvinte e até o próximo episódio. Um abraço a todos. Valeu.